Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Eu vou iniciar essa palavra hoje falando para vocês como é que começou a minha manhã. Acordei motivado porque eu tinha um treino de corrida para fazer, 90 minutos correndo nas ruas de Campinas. Eu desci, entrei na Norte Sul, comecei a minha corrida, e a hora que eu começo a minha corrida, era uma corrida tranquila, era 90 minutos num ritmo mais tranquilo. Só que a hora que eu começo a correr, dá 1 quilômetro só de corrida, eu lembro, e eu lembrei na verdade na noite anterior, mas eu vi tudo aquilo que está organizado ali. A corrida da integração está acontecendo exatamente aqui. Quem aqui já correu a corrida da integração alguma vez na sua vida? Levanta a mão. Quem já correu? Levanta a mão bem alto, com orgulho. Pedrinho correu hoje, 21K, parabéns Pedrinho. É demais corrida, é muito gostoso, porque você está na rua, um monte de gente correndo junto com você, as pessoas vão te animando. Mas a hora que eu estava ali já no quilômetro 1, eu comecei a ouvir algumas motos atrás de mim, que era o pessoal da Indec, eles já sinalizando. Alguns carros bem diferentes passaram e vieram do meu lado, e aí eu comecei a receber os recados. Eu era o que estava em primeiro lugar, e eles falaram: ei, atrás de você está o grupo todo de elite, vai um pouco para o lado. Eu falei: vou nada para o lado, eles que vão ter que me alcançar agora. Falei nada disso, só pensei. Eu falei assim: eu vou falar para a igreja hoje de manhã. Comecei a ir um pouco para o lado, de repente passou um cara do meu lado, o cara correndo muito forte. Eu imagino que ele deve ter pego o primeiro lugar. Eu estava já no meu quilômetro 2 da minha corrida pessoal, mas na corrida da integração, ele estava correndo uma meia maratona, e eu acredito que ele já estava no quilômetro 16, ou quilômetro 15. Aí eu apertei um pouco o passo, porque eu me empolguei, eu amo uma competição, falei assim: quer saber? Eu vou tentar alcançar esse cara. E de repente, eu estava correndo com um grupo de elite, outras pessoas que estavam segundo, terceiro, quarto, só que eles foram passando por mim, e eu falei assim: não, deixa eu ficar concentrado, porque o meu treino hoje está aqui no relógio, ele é leve, ele é tranquilo, eu não vou querer correr atrás desses caras. Fui indo, até que de repente eu estava ali no meu 5º ou 6º quilômetro, mas que era muito próximo à linha de chegada, ao 20º quilômetro desse pessoal todo. Já tinham me passado 4 pessoas, eu era a 5ª, então, supostamente, naquele grupo. Aí eu comecei a ver que o pessoal todo que estava correndo 10 quilômetros, eles estavam vindo contra nós, ao lado de nós. Nós estávamos aqui, e o pessoal todo de 10 quilômetros andando, correndo aqui ao lado. E eu comecei a ouvir as mensagens: vai! Alguém me reconheceu no meio: Pastor Tiago, vai, você vai pegar pódio, vai, vamos, você consegue. Aí eu comecei a me empolgar mais, eu falei assim, comecei a ouvir tudo aquilo, eu comecei a ir mais forte. De repente cheguei em 21 quilômetros deles, que era para mim somente 7 quilômetros, passei a linha de chegada e continuei o meu treino, porque eu ainda tinha mais 1 hora de corrida pela frente, e eu fiquei correndo e curtindo muito. O Espírito Santo, ele disse assim para mim: é propósito de Deus que nós falemos aquilo que o apóstolo Paulo falou. Quando o apóstolo Paulo, ele veio ao mundo, ele viveu aqui na terra, ele foi usado por Deus, e ele escreveu 13 dos livros que nós temos no Novo Testamento. No finzinho do seu ministério, da sua vida, ele disse essa frase: eu combati o bom combate, eu corri a corrida que me foi proposta, eu guardei a fé. Deus quer que nós cheguemos à linha de chegada com gratidão no coração, mas com uma vida cheia de honra. A palavra fala para nós que os nossos
nosso espírito, alma e corpo sejam considerados irrepreensíveis diante do Senhor. Ou seja, Deus quer que nós nos apresentemos a Ele em plenitude. Ele tem a nós uma linha de chegada. Mas eu fiquei lembrando um pouco de corrida, e sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que em corrida, o problema geralmente acontece nos primeiros quilômetros e nos últimos quilômetros. Geralmente, no primeiro quilômetro que você está se aquecendo, você já pensa, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar dormindo, eu podia estar fazendo outra coisa. E nos últimos quilômetros que você pensa, eu já estou cansado demais, eu não aguento mais, eu não vou conseguir mais, é exatamente nesses momentos que vem uma tentação para desistir. Hoje eu quero falar com vocês sobre o melhor exemplo que nós temos nas Escrituras. Aquele que passou por uma tentação, mas ele passou por ela, ele venceu a tentação. E essa passagem na Bíblia, ela não está por acaso, ela está para que nos ensine muito. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 4, versículo 1. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 4, 1. Primeiramente, precisamos entender que aqui estamos falando sobre o início da corrida ministerial de Jesus. Jesus se propôs a fazer uma maratona, e muito bem feita, mas aqui está no comecinho da sua corrida ministerial. Mateus 4, versículo 1, se nós formos um pouquinho antes, você vai ver na sua Bíblia, em Mateus 3, que Jesus acaba de ser batizado. Jesus, ele cresce, Jesus, ele é ensinado pelo Espírito Santo, Jesus, ele desce as águas, o Espírito vem sobre ele, o Espírito o empodera, o Espírito o enche, ele vê os céus rasgando e ele ouve uma voz, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O início do ministério de Jesus é exatamente o batismo dele, quando ele desce as águas. Por que Jesus precisou se batizar? Porque o batismo que João, ele batizava as pessoas, era um batismo de arrependimento. Lembra que João Batista, ele falava, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, o fim está próximo. As pessoas se batizavam porque elas estavam arrependidas. Arrepende-se quem fez alguma coisa errada. Mas por que Jesus precisou se batizar, se ele nunca tinha feito nada errado, ele não tinha daquilo que se arrepender? Jesus fez, e ele fala para João, João, eu sei que você está dizendo para mim que você não é digno de amarrar as minhas sandálias, mas me batiza, porque é necessário. É necessário que o Pai determinou, desde o início de tudo. Portanto, Jesus se batiza. Logo depois que ele sobe as águas, ele ouve essa voz, dizendo, tu és o meu filho amado. Acontece Mateus 4, versículo 1, que nós vamos ler aqui. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Por que essa passagem, ela está aqui para nós? Essa semana, eu fui profundamente ministrado no Espírito Santo nessa passagem.
Foi exatamente essa passagem que o Espírito Santo me ensinou e ele disse para mim: aquilo que eu ensino a você, compartilhe com a minha igreja. É a primeira vez que eu compartilho uma mensagem, um sermão, acerca da tentação de Jesus. Primeiramente, vamos entender que essa palavra, ela diz respeito a nós, porque Deus, Ele tem para nós uma vida abundante. Ele tem para nós um destino. Ele nos criou e Ele sabe o propósito que Ele criou em nossas vidas. Deus, Ele quer que nós avancemos. Deus quer que nós sejamos aqueles que esperam no Senhor, que andam, mas não se cansam, correm, mas não se fadigam, voam alto como águias. Deus, Ele quer, e foi a experiência que eu tive hoje, quando estava chegando naquela linha de chegada, Ele quer que nós vivamos como Hebreus 12 diz, cercados por uma nuvem de testemunhas, homens e mulheres que passaram nos últimos séculos e séculos e séculos, e estão na presença de Deus. Nós iremos chegar, e esses homens irão bater palmas para nós, dizendo: bem, muito bem, parabéns, excelente, você realmente chegou aqui conosco. Por quê? Porque você foi diligente, obediente, você foi servo de Deus, discípulo de Jesus, é o objetivo do Senhor, tudo isso para nós. Agora nós precisamos entender que da mesma forma que é o objetivo de Deus, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, nossa intimidade com Deus Pai, é o objetivo de Satanás matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus constrói em nós e por meio de nós. É exatamente por isso que logo no começo da vida ministerial de Jesus, Satanás aparece. É interessante que aqui há um encontro de Jesus com Satanás no deserto. Jesus é levado ao deserto e ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites. Quem aqui já jejuou 40 dias e 40 noites? Levanta a mão aí. Alguém? Sabe que é possível nós jejuarmos 40 dias e 40 noites, porque há exemplos bíblicos para isso. Moisés e Elias, ambos jejuaram 40 dias. Nós vemos isso em Êxodo 34, 28 e 1 Reis 19, 8. Sabe que o número 40, ele tem um propósito muito claro. Lembra que quando veio o dilúvio, choveu na terra durante 40 dias no tempo de Noé? Lembra quando Jonas, ele foi guiado por Deus para avisar Nínive, e ele trouxe um aviso acerca do juízo de Deus sobre aquela cidade durante o período de 40 dias. Deus tinha falado para o profeta Ezequiel, para ele orar e se deitar sobre o lado direito dele por 40 dias. O número 40, ele tem um propósito. O número 40 geralmente significa passar por um teste, ou perseverar por um tempo de provação. O que acontece é que Jesus está lá, passando por um teste. O Espírito Santo é quem o leva a isso. Enquanto ele está neste momento, o que me achou muito interessante, eu achei muito interessante aqui, é no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Claro, 40 dias sem comer, somente tomando água, ele teve fome. Satanás, ele sempre vai querer se apresentar a nós, primeiramente nos momentos em que nossos sentimentos estão aflorados. Há uma sensação que o meu corpo cria. Eu estou com fome. Já viajou com pessoas com fome? Uma vez eu fiz uma viagem planejada. Nós sonhávamos com aquela viagem. Era eu, minha esposa, meu irmão gêmeo e a esposa dele. Nós planejamos, vamos viajar.
Em algum momento da viagem, meus pais foram também, depois nos encontraram mais alguns dias naquela viagem, o sogro do meu irmão também foi. Algum momento no meio daquela viagem, aconteceu que nós pulamos o café da manhã, acordamos já para fazer várias coisas, para pegar o carro e correr, e vai para tal lugar, e vai para tal lugar. Quem que gosta de explorar tudo quando você viaja? Você não gosta de ficar parado no hotel, você quer explorar tudo, você quer descobrir tudo. Eu sou assim, eu gosto de explorar tudo. Dormir, vamos dormir, a hora que a gente voltar para Campinas, a gente dorme. Eu lembro que num dia, a gente chegou e a gente já estava atrasado, vamos sair logo do hotel, e a gente estava saindo do hotel, e eu lembro da minha cunhada falando assim, mas a gente não vai tomar café da manhã? E a gente, não dá tempo, vamos embora, não vamos embora. Tá bom. A hora que deu umas 11 horas da manhã, essa moça, ela começou a ficar brava, e eu falei assim, Lucas, ela fica brava desse jeito quando está com fome? Papai, eu vou começar a orar por você agora. Todas as vezes que nós temos necessidade física em nós, é aflorado sentimentos, emoções. Eu estou com muita fome, então uma criança está com uma batata frita na minha frente, eu tiro tudo dela e eu como sozinho. Eu quero muito realizar os meus desejos, porque precisa realizar exatamente a satisfação da minha vida, então não importa, eu vou puxar o tapete dessa pessoa no trabalho, eu vou falar mal daquele outro no ministério, eu vou fazer isso, aquilo outro. O que acontece é que a tentação de Jesus, ela começa exatamente no momento estratégico de Satanás. E o momento é quando estamos fracos no nosso físico, o corpo, por algum motivo. Talvez é porque você teve uma lesão e você estava num planejamento para fazer a sua corrida, ou você realizar o seu sonho, você encontra-se parado. Ou talvez porque você está doente, pegou uma gripe. Esses últimos dias, meu pai pegou uma gripe e ele ficou em casa, descansando. É exatamente nesses momentos que a gente começa a questionar tudo e todos. Satanás, ele quer estrategicamente chegar a nós, às nossas mentes e corações, num momento de vulnerabilidade. E a primeira tentação acontece exatamente assim. Jesus, você está vendo essas pedras aí? Por que você não transforma elas em pão e come? Jesus, ele responde para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entenda isso. Jesus, ele não entra numa conversa com Satanás para falar sobre a sua insatisfação com o corpo agora. Ah, é verdade. Olha só, Satanás, Deus me deixou aqui, eu estou 40 dias e não tem nenhuma comida. Eu achei que um dos discípulos poderia aparecer aqui agora. João Batista, que ingrato. Eu deixei o cara me batizar. Por que ele não apareceu aqui no meio com um gafanhotinho, com mel silvestre que ele come? Ele podia reclamar, murmurar, ele podia olhar para o lado e ver que a sua situação não era das mais favoráveis, mas ele não fala isso. A palavra de Jesus é essa. Primeiramente, está escrito. Eu e você precisamos entender que nós conseguimos viver uma vida abundante, a corrida que Deus tem para nós, que nos é proposta, realizando ela diligentemente, tendo as palavras de apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu corri a corrida que me foi proposta, eu guardei a fé, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é alimento para nós, a primeira coisa que Jesus diz para nós, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O pão é importante, mas eu vivo por toda palavra que vem da boca do Senhor. Aí o Espírito Santo perguntou para mim, fala para os meus filhos, quantos deles estão se alimentando com a minha palavra diariamente? Nós temos algumas nutris aqui na casa.
Deixa eu fazer uma pergunta para as nutricionistas que entendem de nutrição e para todos os leigos que não entendem tanto assim, mas a gente acha que entende, não é? Faz sentido nós comermos hoje de manhã um bom café da manhã com a família, termos um bom almoço, vamos comer uma carne boa, terminarmos nossa refeição com uma pizza boa, porque domingo é dia de pizza, e aí nós ficarmos segunda a sábado sem comer nada, e depois no próximo domingo nós iniciamos com um bom café da manhã, com uma carne, um frango, um peixe bom, e depois tem a pizza do domingo, e mais uma semana sem comermos nada. Isso daí é nutritivo para nós, para os nossos corpos? A questão é, nós estamos querendo viver uma vida abundante com Deus, e o que Deus ele fala para nós: filho meu, eu te convido a você ouvir a minha voz na minha palavra, todos os dias. Não há como sobreviver uma árvore se ela não está conectada no solo, um peixe se ele não está imerso à água, e nós, filhos de Deus, se não estamos imersos na presença dEle, da palavra dEle. O que Satanás quer fazer é trazer um apelo ao nosso corpo. O seu corpo precisa, então faça aquilo que o seu corpo precisa. É interessante que Jesus, ele não nega pegar o pão e multiplicar para alimentar toda uma multidão. Jesus, ele cria em nós, dentro de nós, ele transforma corações que são de pedra em pão vivo que alimenta as nações no mundo hoje. Não tem nada a ver com a impossibilidade de Jesus de transformação, pelo contrário, para Ele tudo é possível. Ele transforma corações de pedra em pão vivo. As gerações, as nações, elas ouvem do amor de Deus por meio de nós, homens e mulheres com corações transformados. Mas quando diz respeito a si mesmo, naquele momento, Ele se nega a transformar pedra em pão. Por quê? Porque Ele diz claramente: eu me alimento do pão que vem da boca do meu Pai, não aquilo que você tem para me propor, ou aquilo que eu mesmo tenho para me propor. Aqui, igreja, é um momento extremamente perigoso, porque é o momento do eu acho, do eu preciso, é a minha verdade, é o que eu quero. Então é que nesse momento o que eu preciso é isso. As pessoas, elas por necessidade do seu pão, do pão que eu quero, da forma que eu quero, as pessoas estão hoje puxando o tapete de outras, falando mal dos outros, maledicência, discórdia, dentro da igreja, famílias, disputas. Eu fiquei sabendo recentemente sobre uma família que houve disputas quando houve o inventário, compartilhar os bens. É um absurdo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque neste momento em que o meu corpo precisa, a minha razão se torna ilógica. Nós somos levados pelas emoções. Então, a primeira tentação, Satanás, ele quer tomar o corpo. Ele quer invadir o corpo. Ele quer satisfazer o corpo. Já ouviu a expressão carpe diem? Já ouviu a expressão hedonismo? É quando nós queremos realizar exatamente a nossa satisfação naquele momento, da forma que nós queremos. Jesus, ele nos ensina como combater isso. Ele diz: está escrito, eu me alimento da palavra que vem da boca de Deus. Mas a segunda tentação, é a tentação que Satanás fala assim para ele: vamos fazer o seguinte, sobe ao lugar mais alto, ao monte, a cidade santa. E ele colocou na parte mais alta do templo, e falou: se você é mesmo filho de Deus, o que vai acontecer é que você vai se jogar daqui, porque olha só como Satanás é sorrateiro. Igreja, preste atenção nisso. Satanás também conhece a palavra de Deus. A estratégia do inimigo é nos enganar. Ele fez isso com Adão e Eva lá no Jardim do Éden.
é verdade mesmo que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui? Aí Eva quer responder para Satanás, para a serpente: ah, não, ele falou que nós podemos de todos, mas menos desse. E aqui Satanás utiliza a mesma estratégia. Só que ele chega para Jesus e fala: viu, está escrito, eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha a resposta de Jesus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A primeira tentação de Satanás é querendo apelar ao corpo, mas a segunda tentação de Satanás é apelar à alma. Quando o nosso corpo ele está fragilizado, existe uma brecha para entrar na alma. E quando Satanás ele quer entrar na alma, mudando nosso raciocínio lógico, ele utiliza alguns fragmentos da palavra de Deus para nos enganar. Ele, de repente, quer inverter. Ele quer dizer: ei, Deus é quem te serve. Você pode ser o seu próprio Deus, porque foi essa tentação que Satanás fez a Adão e Eva lá no jardim do Éden. Quando você comer desse fruto, você terá o mesmo conhecimento que Deus tem. Quando você entrar em concordância comigo e comer deste fruto, você será como Deus. Ele apela à alma, ele apela à psique, ele apela aos desejos de alma. O meu sucesso, a minha fama, é o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Preste atenção nisso. Ele leva Jesus até o lugar mais alto do templo. Ele fala: se jogue daqui, que os anjos vão te pegar. Preste atenção nisso. Jesus nunca foi chamado por Deus para se jogar do templo. Ele foi chamado por Deus para fazer o quê? Para derrubar o templo. Jesus foi chamado por Deus porque ele derruba o templo, ele constrói em 3 dias o novo templo, e ele cria uma nova ordem de adoração. Sabe qual é a ordem de adoração? É que Deus, ele não mais habita somente em templos construídos por homens, mas no meu corpo, no seu corpo, na minha vida, em nós que somos templos do Espírito Santo. Portanto, a minha adoração não é somente quando eu vou à sinagoga aos domingos. A minha adoração é todos os dias da minha vida. O meu relacionamento com Deus é todos os momentos. Por quê? Porque se Ele está aqui em mim, eu o tenho para adorá-lo. O convite de Satanás é dizer: se joga. E Jesus, ele fala: eu não fui criado para isso. Também está escrito: não põe à prova o seu Deus. O que Jesus está querendo falar com isso? Ele está dizendo: eu sou súdito, o rei é Ele. Eu sou servo, o Senhor é Ele. E Jesus ensina isso para mim e para você. A primeira tentação vai apelar ao seu corpo, mas a segunda vai apelar à sua alma. E quando ela apela à sua alma, é para você imaginar em algum momento que a minha vida é do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e ponto final. Esses dias eu estava tomando um sorvete com alguns jovens casados, homens, e estava batendo um papo com eles, conversando. Aí de repente eu ouvi um jovem que casou recentemente, ele estava falando assim: lá em casa é o seguinte, eu lavo a louça de manhã, minha esposa gosta que a louça seja lavada à noite. Aí eu falei para ela: se você quiser lavar a louça, você então lava à noite. Se não, deixa, você quer que eu lave a louça? Deixa do jeito que está, de manhã eu lavo. Eu olhei para ele e falei: você está errado, erradíssimo. Porque nós fomos chamados para servir. Homem, aprenda isso. A palavra não fala à toa. Marido, ame a sua esposa e se sacrifique por ela como Cristo fez
a igreja. Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha vontade, mas Ele me chamou para ser servo como Ele é servo. Então, marido, faz o seguinte, deixa que aquilo que a mulher decide e resolve dentro de casa, você sirva ela de forma excelente. Ao invés de ser, é o meu jeito, é a minha vontade, porque a casa é minha, porque eu sou o dono, porque eu... Não, peraí, eu estou aqui para servir. Amor, vamos fazer o seguinte, você prefere que eu lave à noite? Tá bom, deixa que eu lavo à noite. Essa semana nós tivemos Amar, e nós falamos sobre amar, foi maravilhoso. Nós tivemos aqui uma sexóloga nos ensinando muito sobre isso, e marido, aprenda isso, se você colhe, você planta, então seja um cara inteligente para você planta, quer dizer, se você planta, você colhe, não é? Se você planta, seja um cara inteligente para plantar da forma certa. A tentativa de Satanás é fazer com que Jesus colocasse Ele mesmo no topo de tudo. E Ele ensina isso para nós. Ei, nós somos súditos. Mas a terceira tentação é uma tentação interessante. Porque na terceira, o que acontece? O diabo o leva a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhe, versículo 8, todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto darei, se prostrado me adorares. Olha a resposta de Jesus, retire-se Satanás, pois está escrito. Aprenda isso, em primeiro lugar, a autoridade de nossas vidas encontra-se na palavra de Deus. Aprenda isso. Retire-se Satanás, pois está escrito. Eu tenho a palavra, portanto, na autoridade da palavra, que eu tenho autoridade para declarar para você, vaza, vai embora daqui. Olha o que ele diz, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui nós chegamos exatamente na terceira tentação de Satanás, que é apelando ao espírito. A primeira apela ao corpo, a segunda apela à alma, mas a terceira apela ao espírito. Sabe qual sempre foi o objetivo de Satanás? Nessa empreitada dele, encontro dele com Jesus no deserto, em 3 níveis de tentação, sempre foi o terceiro nível. Ele apresentou o primeiro apenas como uma armadilha, só uma armadilha, porque se ele der mais voz ao corpo, ele começa a não mais ouvir a Deus. A alma é só uma armadilha, se ele ouvir mais os seus sonhos, os sonhos deles, os desejos deles, eles param de ouvir a Deus, para chegar exatamente aqui. O que Satanás quer é olhar para Jesus e falando assim, se você me adorar, tudo eu te dou. Jesus, ele não vai responder para Satanás que tudo é criação do Senhor, que tudo ele já nos deu. Ele não responde isso. Ele só responde, retire-se, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, um pregador, dizendo um bate-papo dele com o ChatGPT. Uma pergunta, como se, chat, se você fosse o diabo, quais seriam suas estratégias para a humanidade hoje? E a resposta do chat não é uma resposta de que eu me apresentaria a eles com um garfo, e com um chifre, e com uma cauda, e com o cheiro de enxofre, e com a palavra, uma voz macabra, para que todos eles se ajoelhassem e me adorassem. Ele não fala isso. Ele fala algo muito simples. Se eu fosse o diabo, eu colocaria eles tão ocupados em suas vidas, satisfazendo os seus corpos, que eles não iriam mais ter tempo para ver a Deus.
eu colocaria eles tão ocupados em suas vidas, satisfazendo a sua alma e rolando e girando e vivendo numa bolha, que eles não olham mais para o lado e muito menos para o alto, como diz o salmista Davi: eleva os meus olhos para o monte, eu sei que dele vem o meu socorro. Eu deixaria eles tão ocupados nisso, na busca pela sua própria alma, o seu sucesso, que eles não falariam mais com Deus. Note que a estratégia do inimigo continua sendo a mesma, só que o objetivo dele é chegar exatamente aqui. Quando o nosso corpo se satisfaz, quando a nossa alma busca satisfações que a nossa própria alma quer, de repente nós temos o nosso espírito tão seco, tão sem vida, que nós nem percebemos que estamos rendidos adorando Satanás. Tudo começa com somente um desvio. Uma vez eu estava aprendendo sobre aeronáutica. Sabe que um avião, quando ele decide fazer um plano de voo, e você vai sair de Guarulhos, São Paulo, e você está indo para uma viagem, por exemplo, você está indo para Nova York. O que acontece é que você entra naquele avião, o piloto está lá, o piloto vai decolar o avião. Poucos minutos, exatamente quando chega à altura, os pés corretos, de repente o piloto ele aperta um botão. Sabe qual é o nome desse botão? Piloto automático. O piloto, o homem, de fato, ele vai pilotar aquele avião muito pouco. No primeiro trecho de decolagem e no último trecho de aterrissagem. Mas todo esse interim, esse meio, que é composto pela maioria absurda do voo, ele é controlado por um piloto automático. Sabe qual é o propósito do piloto automático? O propósito do piloto automático é que existe uma jornada, existe um plano de voo, existem os lugares certinhos onde passar, na altimetria correta, com a velocidade correta. O propósito do piloto automático é fazer que com todas as variações que existem durante um voo, é fazer com que aquela aeronave ela continue no mesmo lugar, na mesma direção, no mesmo plano. A gravidade faz com que naturalmente aquela aeronave ela é tirada do plano de voo. O piloto automático traz de volta. O atrito com o ar faz com que naturalmente aquele avião saia do plano de voo. O piloto automático leva ele de volta ao mesmo lugar. A perda de combustível, ou gasto de combustível, faz com que a aeronave fique mais leve e naturalmente saia do plano de voo. Começa sutilmente. A mudança de 0,002 graus é suficiente para uma viagem que seria para Nova York chegar exatamente em Paris, na Europa. Somente pelo fato de ter um pequeno desvio, depois outro desvio e outro desvio. O que nós precisamos é exatamente da palavra de Deus sendo nosso piloto automático. Exatamente aquilo que Deus criou para nos alinhar. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos exorta, ela nos conforta, ela nos direciona, a palavra de Deus nos impulsiona, ela gera em nós visão, ela nos dá propósito, ela entrega a nós identidade. A palavra de Deus diz para nós, nós somos tudo aquilo que a palavra de Deus fala que nós somos. Nós precisamos, como Jesus Cristo fez, hoje em nossas vidas, amanhã em nossas vidas, dizer: está escrito. Eu tenho a palavra de Deus, está escrito. Agora
eu achei super interessante, eu quero compartilhar com vocês, é que nessa passagem, no primeiro versículo, existe aqui a apresentação a nós de como é que nós vencemos tudo isso. Primeiro versículo. Mateus 4, versículo 1. Põe para mim, por gentileza. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Viver essa vida da forma que nós vivemos, com os problemas que nós temos, é difícil demais. É difícil demais. É muito difícil nós sabermos navegar e trilhar e realizar tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós e por meio de nós. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo, então nós conseguimos. Porque é o Espírito Santo que ele nos lembra: ei, Gabriel, está escrito. É o Espírito Santo que nos enche e nos conforta e nos fortalece, dizendo: está escrito. É o Espírito Santo que abre nossa mente, o nosso coração, para sermos cheios da presença dele. Eu creio que o que Deus tem para nós é uma vida de abundante adoração a ele. Ouça o que eu tenho para falar para vocês, I3, famílias da I3, Deus tem para nós uma vida de abundante adoração a ele. Não há como nós permanecermos neutros. Ou nós adoramos, o nosso espírito está rendido ao Deus vivo, nós rasgamos nossos corações, nós levantamos nossas mãos, nós estamos sedentos por mais dele, ou nós estamos sendo desviados, medida por medida, sorrateiramente, para saciar nosso corpo, a nossa alma. Eu não sinto mais, eu não vou levantar as minhas mãos, eu estou muito cansado hoje, eu não vou à igreja, eu vou continuar realizando tudo aquilo que eu quero realizar. Hoje de manhã eu postei, eu falei assim: que dia maravilhoso para adorar a Deus. Só que depois de ter essa corrida, eu falei: agora vamos fazer aquilo que é mais importante fazer, é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou o nosso espírito, nossas vidas, está prostrada, plenamente, diante de Jesus, adorando Ele, ou nós estamos sendo levados, muito sutilmente, a atender às necessidades do corpo, da alma, e de repente nós vemos que nosso espírito está prostrado diante do inimigo. Nós não fomos criados para isso. Amém? Amém? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.